Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Chegamos no último mês do ano, chegamos no mês de dezembro e eu quero profetizar que dezembro será o melhor mês do seu ano em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida ricas bênçãos do Senhor. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 52, mas antes eu quero te pedir, antes da gente entrar literalmente aqui no nosso estudo, para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo em nome de Jesus, tá? Pega o link desse vídeo, manda no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, compartilha aí com todo mundo. E também quero te fazer um convite muito especial. Nesse domingo na nossa igreja, na Evo, nós vamos ter os nossos cultos de celebração com Santa Ceia às 10 e às 18 horas. Você não pode ficar de fora, esteja conosco. Todo domingo na Evo é um domingo bem intenso, nós temos uma cultura assim voltada para o domingo na igreja. Então às 9 horas da manhã nós já começamos a servir um café da manhã e é tudo de graça, tá bom? Às 10 horas o primeiro culto, às 13 horas tem o almoço dos jovens. Se você é jovem e quer passar o dia inteiro na igreja, nós servimos um almoço para os jovens que ficam o dia inteiro na igreja. Às 16 horas nós temos o nosso Evo em Ação, né? Às 16 horas nós temos o Esquenta Jovens, que é o nosso encontro de jovens. Às 17h15, é tanta coisa aqui que eu até me perco. Nós temos o nosso Evo em Ação, que é o nosso evangelismo nas ruas. Nossos jovens, as pessoas da igreja, os adultos, os jovens, as crianças vão para as ruas evangelizar. Às 18 horas nós temos o nosso culto de celebração, né? E assim nós encerramos o nosso dia, tá? Um dia cheio na presença de Deus. Vem experimentar, viver um dia inteirinho na presença de Deus aqui conosco na Evo. Amém? Glória a Deus, mês iniciando, último mês do ano. Grandes são as expectativas aí para o mês de dezembro. Nós seguimos firmes aqui no Evolução Diária para a honra e glória de Jesus. Já estamos hoje no capítulo 52, é isso mesmo, capítulo 52 do livro de Salmos. É um capítulo bem curtinho, na verdade, os próximos capítulos agora são capítulos curtos, né? Os próximos 3 capítulos são bem curtinhos, um tem 9 versículos, o outro tem 6, o outro 7, se eu não me engano, alguma coisa assim. O de hoje, especificamente dizendo, tem só 9 versículos, é um salmo atribuído como uma poesia do rei Davi. Nós vamos ler aqui então o Salmo 52 na versão NTLH, que diz assim: poesia de Davi, é o regente do coro, escrita por Davi depois que Doeg, o edomita, foi encontrar-se com Saul e lhe contou que Davi tinha ido à casa de Abimeleque, homem poderoso. Por que você se gaba da sua maldade? O amor de Deus dura para sempre. Você faz planos para acabar com os outros, a sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. Você gosta mais do mal do que do bem e prefere a mentira no lugar da verdade. Seu mentiroso, você gosta de ferir os outros com palavras. Por isso Deus acabará com você para sempre. Ele o pegará e jogará para fora da casa em que você mora. Deus o tirará do mundo dos vivos. Os que obedecem a Deus verão isso e ficarão com medo. Eles vão rir de você e dizer: veja um homem que não pedia a Deus que o protegesse. Ele só confiava na sua grande riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Porém, eu sou como uma oliveira verde que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tem feito na presença do que são fiéis. A ti anunciarei que tu és bom. Bom, nós acabamos de ler aqui na íntegra o que diz literalmente no Salmo 52. Agora nós vamos entender isso de uma forma mais prática, de uma forma mais simples, tá? O Salmo 52, como eu disse, é um salmo atribuído ao rei Davi, que expressa então a sua indignação em relação à maldade de Doeg. Daqui a pouquinho eu já te explico quem foi Doeg, tá? Na verdade, Doeg é um edomita que traiu Davi e colaborou com o rei Saul contra ele. Então Davi, ele censura a maldade de Doeg e confia na justiça de Deus, acreditando que ele punirá os ímpios e protegerá os justos. O Salmo também destaca a importância da confiança em Deus diante das adversidades e a certeza de que a retidão prevalecerá sobre a maldade. Então a história por trás do Salmo 52, ela pode ser encontrada lá em 1 Samuel,
tá? Você que ama a Bíblia, que gosta da Bíblia, que quer aprender a Bíblia, tá? Davi aqui ele está citando no Salmo 52 algo que aconteceu com ele lá atrás, né, em 1 Samuel, capítulo 21 e 22, e nesses capítulos Davi ele está fugindo de Saul e vai até o sacerdote Aimeleque na escola sacerdotal para obter ajuda. Então presta atenção, Saul ele ficou totalmente descompensado, queria matar Davi porque ele suspeitava que Davi foi ungido por Deus para se tornar rei, e na verdade Davi foi sim o ungido, né? Mas ainda não se tinha evidências claras. Saul, percebendo que Davi, aonde ele colocava a mão, prosperava, vencia batalhas e tudo mais, então Saul começa a perseguir a Davi, ele declara guerra contra Davi. Então Davi ele foge com destino à caverna de Adulão, mas antes dele ir à caverna de Adulão, ele passa na escola sacerdotal para buscar ali ajuda, pedir uma oração, né, pedir comida, né, pedir uma ajuda ali, e ele foi literalmente falar com o sacerdote da época, dizer que Saul tinha enlouquecido, estava perseguindo ele e estava querendo matar ele, né? E aí, olha só que interessante, com tudo isso, ou no meio de tudo isso, a escola sacerdotal também cuidava dos leprosos da época, e Doeg, ele estava com essa doença na pele, né, a lepra, e estava lá sendo cuidado, sendo purificado ali na escola sacerdotal. E olha só que interessante, quando Davi chega, Doeg, que era um dos guerreiros de Saul, ele vê Davi e ele escapa, ele foge da escola sacerdotal e corre, né, até onde Saul estava para falar, Davi acabou de passar, porque na verdade é o seguinte, ele tinha sido expulso pelo próprio Saul, né, do seu exército, porque ele estava com lepra, e ele estava na escola sacerdotal numa espécie de retiro, estava retirado todas as pessoas, num quartinho isolado, sendo tratado pelos sacerdotes. Então quando ele vê Davi, ele foge e vai contar tudo para Saul, tá? Então foi em cima de todo esse contexto aqui que Davi está falando aqui no Salmo 52. Então ele relata a Saul sobre a ajuda prestada a Davi. Saul então se sente traído, porque ele era o rei da época, né? Ele se sente traído pelos sacerdotes e tudo mais, e dá ordem para Doeg e outros soldados de guerra do seu exército matar todos os sacerdotes, né? E essa atitude de Doeg então resultou numa verdadeira chacina. Aí o Salmo 52 é uma reflexão sobre a diferença entre a confiança e a maldade, né? A confiança na força humana, representada pelo Doeg, e a confiança na justiça divina e na bondade, representada por Davi. Davi, ele coloca o seu coração ali, né, em Deus, ele chega, Doeg vê, foge, ele percebe que já ia contar para Saul, então Davi coloca o coração dele no Senhor. Ele ressalta também a importância da confiança em Deus, mesmo diante de situações difíceis, também da certeza de que a justiça divina prevalecerá. Tá certo? Então aqui na verdade eu trouxe para você um contexto histórico, fui buscar a história na sua essência para te explicar sobre o que Davi estava falando no Salmo 52. E o que a gente pode tirar de lição de aplicação prática do Salmo 52, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que existem duas coisas importantes nesse salmo. A primeira é que Davi pede a Deus que castigue Doeg. A primeira coisa que Davi pede, né, é que castigue esse homem ímpio que insultou e caluniou a Davi, que entregou ele para o seu inimigo. Isso retrata uma expressão de indignação e ódio ao mesmo tempo. Então Davi fica indignado com aquele ímpio, né, conforme ele mesmo descreve, e também, ao mesmo tempo, ele sente raiva, ele sente ódio. Mas também Davi, ele reforça a sua confiança em Deus em meio às adversidades. Então a gente está vendo aqui um misto de sensações, um misto de sentimentos. Então, primeiro a indignação de Davi, o ódio de Davi, né, a raiva de Davi, e depois a confiança de Davi. Então é importante a gente entender que nós precisamos confiar em Deus mesmo quando nós estamos enfrentando situações difíceis, adversas, quando somos traídos e tudo mais, tá? Então o salmista aqui, ele sabia que Deus era justo e queria julgar aquele homem ímpio, então ele confiou em Deus mesmo quando ele estava sentindo raiva e todos os seus ressentimentos, né? Nós precisamos também extrair desse texto aqui, que é muito importante a gente aprender a evitar a vingança. Então, Davi aqui pede a Deus que punisse o homem ímpio, mas ele não tentou se vingar por conta própria. Ele entregou nas mãos do Senhor, né? Isso me lembra também uma passagem bíblica onde
aonde Moisés ele foi questionado por um dos líderes de tribo da sua época, quando ele tira o povo do Egito e conduz, né, até a Terra Prometida, ainda quando eles estavam no deserto. Coré ou Corá, que é o líder aqui, o pai, né, do grupo de Corá, ou Coré, dependendo da versão bíblica, tá? As duas formas são corretas de pronunciar. Ele se revolta contra Moisés e ele diz o seguinte: chega esse negócio de que Deus fala somente com você. Moisés, muito provavelmente, sentiu raiva no seu coração, mas ele disse assim: bom, eu entrego você ao Senhor. Se o que eu estou fazendo não é de Deus, então resolve com ele. Ou seja, é mais uma outra expressão de que nós devemos evitar a vingança, né? Ele poderia simplesmente falar ali para Josué, né? Josué, mata esse homem. Não, ele simplesmente falou: eu entrego nas mãos do Senhor. E é muito parecido aqui ao que Davi está falando. Ele me entregou, né? Ele está querendo acabar comigo. Então, Senhor, está nas tuas mãos. Pune ele, é com o Senhor, não é comigo. Então, Davi, ele sabia que a vingança é um pecado e que Deus é o único que pode julgar os ímpios. Então, o entendimento de Davi aqui também é bem notório, né? Embora Davi tivesse com muita raiva do homem ímpio, ele também se compadece dele. Por quê? Porque Davi sabe que no final de tudo, Doeg seria condenado pelo seu próprio destino. Ou seja, o que ele estava plantando, ele ia colher. Porque Davi estava debaixo das ordens de Deus. Davi estava fazendo aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Saul enlouqueceu. Saul queria de todas as formas ali destruir Davi, porque ele não aceitava, né, com que essa dinastia saísse da família dele, com que esse prestígio, esse poder, né? Então ele queria que os seus filhos sucedessem ali o seu reinado. Então, na cabeça de Saul, Davi veio para usurpar o trono de Israel que foi concedido a ele, mas na verdade o trono foi tirado dele quando ele desobedece a Deus. Lá em Deuteronômio 28, nós estamos cansados de aprender isso aqui na Evolução Diária, que existe consequências sobre as bênçãos e consequências existem consequências de bênçãos sobre a obediência e consequências de maldição sobre a desobediência, né? Então, Saul, ele perde o direito de reinar justamente por quê? Porque ele está tão obcecado, né, pelo trono, pelo reinado, pelo poder, pelo orgulho, que ele se perde no meio do caminho, né? Então, Davi aqui, voltando um pouquinho na história, ele percebe, por mais que ele fica com raiva, por mais que ele queira se vingar e não se vinga, entrega nas mãos de Deus, ele também se compadece de Doeg, porque ele sabe que o que Doeg estava fazendo ia culminar em destruição para sua própria vida. Além do mais, né, ele matou muitos sacerdotes, homens inocentes, homens de Deus, que viviam no local sagrado buscando a presença de Deus todos os dias. Então imagina o tamanho da situação, né? Saul manda exterminar, fazer uma chacina, ordena uma chacina numa escola dos sacerdotes, num lugar onde Aimeleque, o sacerdote principal ali, o que regia toda aquela escola, e os seus aprendizes, os seus discípulos, todos ali estudando, né, para se tornar sacerdotes, e todos aqueles homens foram mortos por conta do orgulho de um ímpio, né, por conta do desejo pelo poder que Saul tinha, tá? E tudo isso, toda essa lição, ela serve para nos dar um alerta, né? Quando nós estivermos enfrentando uma situação difícil, nós precisamos nos lembrar de que Deus está conosco, assim como Davi, ele fala, né? Ele diz o seguinte: eu sei que o Senhor está comigo, por mais que tenha aumentado os meus inimigos, por mais que os meus inimigos estão me entregando, tentando me entregar a própria sorte, o Senhor está comigo. Então nós precisamos fazer essa oração, né? Orar para que Deus ele nos dê sabedoria, né? Davi, ele tem muita sabedoria. Davi, na verdade, foi o pai do homem mais sábio de todos os tempos. Então, nós podemos dizer que Davi foi extremamente sábio. Por quê? Porque ele proveu a sabedoria de Salomão. Nós sabemos que a sabedoria de Salomão foi um pedido, uma instrução que Davi deu a Salomão. Busca com todas as suas forças por sabedoria. E quando Salomão teve a oportunidade, Deus aparece para ele em sonho, depois de uma grande oferta que ele faz, e o que acontece? Nessa questão, aí Deus vai e derrama sabedoria. Então, se você for insultado, se você for caluniado, tá trazendo para a prática aqui esse ensinamento de hoje. Resista à tentação de revidar, né? A Bíblia diz que até um tolo, quando se cala, se passa por sábio.
por muitas vezes a gente quer revidar os ataques, e muitas vezes essas situações, né, de calúnia, de insulta, são ataques espirituais. Eu já ensinei isso na série Batalha Espiritual, né? Nós temos vários vídeos sobre batalha espiritual, várias ministrações onde eu falo sobre portais de entrada, os ataques espirituais. Então, o diabo ele usa pessoas, né, para te atacar. E como que o diabo ataca? Através de insultos, calúnia, né, tudo aquilo que mexe com você para fazer você reivindicar, para você cair em tentação, ir lá e perder a sua bênção, tá? Então, em vez disso, ore por quem te ofendeu, é isso mesmo, ore, clame a Deus pela vida dessa pessoa, seja misericordioso com aqueles que te prejudicaram, né, com aquelas pessoas que te prejudicaram ou que vão te prejudicar. Então que essa aula de hoje seja realmente uma grande lição para a sua vida, assim como Davi peça sabedoria a Deus para aprender a lidar, né, com aquelas pessoas que te caluniam, que te caluniam, aquelas pessoas que te insultam, né, aquelas pessoas que são lixas na sua vida, né? Tem gente que parece que vem só para testar a nossa fé, né, roubar a nossa paz, mas talvez isso seja também armadilhas do mundo espiritual para fazer com que você caia na tentação de revidar. Amém? Glória a Deus, mais um capítulo de Salmos concluído com sucesso. Agora vamos agitar as redes sociais. Se você ainda não curtiu, nem comentou e nem compartilhou, faça isso agora em nome de Jesus. Tira um print bem bonito dessa tela, posta na sua rede social e me marca que eu vou repostar tudo. E não se esquece, domingo nós temos Santa Ceia, culto de celebração mais Santa Ceia, 2 cultos extraordinários, às 10, o culto da manhã, e à noite às 18 horas, né? Finalzinho da tarde, início da noite. Não fica de fora não, vem pra Evo, vamos juntos adorar Jesus nesse domingo. Eu quero te desejar um excelente final de semana, quero te ver domingo na igreja e segunda-feira novamente aqui no Evolução Diária, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, eu te desejo muita saúde, paz e prosperidade.